E força de mulher. Piril ficará desesperada ao descobrir que Sarp soube que Bahar e os filhos estão vivos. Quando o marido decide reatar com a ex-esposa, a filha de Swati tomará uma atitude drástica para salvar seu casamento. Ela ordenará que seus capangas sequestram Nizam e Doruk como parte de um plano para fazer Bahar descobrir que Sarp tem uma nova família, com a esperança de que ela o rejeite. Nessa fase da história, os protagonistas já terão se reencontrado, embora não tenham tido a chance de conversar devido às perseguições que Sarp enfrenta. Inicialmente, Piril não terá intenção de prejudicar Bahar, mas Sirin acabará manipulando seus sentimentos. Embora Piril não deseje envolvimento com a vilã, a crise em seu casamento com Sarp levará a adotar medidas extremas. Bahar ainda não sabe que Sarp se casou novamente e teve mais 2 filhos. Essa informação será usada por Sirin para convencer Piril a se aliar a ela e impedir que Sarp reate com a irmã de Piril. Bahar não vai gostar de saber que o Sarp a deixou na miséria. Se casou com uma mulher linda e rica, e teve mais filhos, dirá a vilã. Piril responderá que não acredita que Bahar rejeitará Sarp, e que ela provavelmente confiará nele e voltará a viver com ele. É por isso que precisamos fazer a Bahar descobrir a verdade, de um jeito que Sarp não consiga explicar, dirá Sirin. Piril acaba aceitando o plano de Sirin, que envolve fazer Bahar flagrar Piril em um momento íntimo com Sarp e seus filhos gêmeos. Para isso, Piril enviará uma carta para Bahar, fingindo ser Sarp, marcando o encontro em um hotel. Quando Bahar chega ao local, é surpreendida por Munir, um dos capangas de Swati, que começa a intimidá-la, mostrando que sabe tudo sobre sua vida e seus entes queridos. Se você fizer o que eu pedir, nada de ruim acontecerá aos seus filhos, ameaça ele. Pouco antes disso, outro capanga de Piril havia abordado Nizam e Doruk na saída da escola e os convenceu a acompanhá-lo, dizendo que levaria os filhos para um encontro. Com Sarp, Munir faz uma chamada de vídeo e mostra os filhos para Bahar, que vê as crianças aparentemente felizes, sem saber que estão sendo sequestradas. Olhe para o outro lado. Está vendo aquela mulher de casaco preto? Sabe quem são? Pergunta Munir, referindo-se a Piril e seus 2 filhos. Bahar responde que nunca viu essas pessoas. E Munir revela, ela é a esposa de Sarp. A protagonista fica chocada. De repente, Sarp aparece e um dos gêmeos grita, papai, papai. Ele pega a criança no colo e se junta a Piril e ao outro filho, deixando Bahar completamente incrédula. Com o plano cumprido, Munir leva Nizam e Doruk de volta à rua onde moram, e Arif as vê saindo de um carro preto. Arif, Arif, onde está o nosso papai? Perguntam as crianças. No próximo capítulo de Força de Mulher, Bahar ainda não sabe que Sarp se casou novamente e teve mais 2 filhos, algo que Sirin usará para convencer Piril a se unir a ela e impedir que Sarp reate com a irmã de Piril. Mas antes de continuar o resumo, escreva aí nos comentários quem você acha que mais atrapalha a vida de Bahar, Sirin ou Piril. E também escreva de onde vem a sua audiência para Força de Mulher, deixando seu nome e o nome da cidade de onde assiste. E vamos ao resumo. Sirin, sempre manipuladora, se aproxima de Piril e diz com um sorriso sádico: você realmente acha que a Bahar vai aceitar que Sarp, depois de ter a abandonado na miséria, casou-se com outra mulher linda, rica e ainda teve 2 filhos? Ela não vai suportar saber disso. E sabe o que mais? Eu duvido que ela ainda o aceite depois de tudo isso. Piril, embora relutante, olha para Sirin e responde com ceticismo, tentando esconder a dúvida em sua voz. Não sei, Sirin. Eu não acredito que Bahar rejeite Sarp assim. Ela tem filhos com ele, uma vida inteira com ele. Ela vai confiar nele, vai acreditar nas desculpas dele e vai voltar para ele, eu tenho certeza. Sirin não perde tempo e lança uma expressão de desprezo, como se já soubesse o que fazer.
Exatamente por isso que precisamos fazer com que a Bahar descubra a verdade de uma maneira que Sarp não consiga explicar. E você sabe muito bem como fazer isso acontecer. Piriu hesita, mas finalmente cede ao plano de Sirin. Ela sabe que é uma jogada arriscada, mas a perspectiva de perder Sarp para sempre a assusta. Sirin então começa a detalhar o seu plano. Vamos fazer Bahar descobrir tudo. Ela precisa ver com seus próprios olhos. Vamos usar a surpresa, o choque. Nada melhor do que deixá-la testemunhar Sarp com a nova mulher e os filhos. Piril suspira e, com um olhar determinado, finalmente concorda. Está bem. Eu vou fazer o que você pediu. Vou enganar Bahar, fazê-la ver o que Sarp fez. Mas espero que isso realmente funcione. O plano de Sirin é simples, mas cruel. Piril deve criar uma situação onde Bahar a veja com Sarp em um momento íntimo com ela e com os 2 filhos gêmeos do casal. Para isso, Piril envia uma carta para Bahar, fingindo ser Sarp, com um convite para um encontro em um hotel. Quando Bahar chega ao hotel, ela é imediatamente abordada por Munir, um dos capangas de SWAT. Ele é ameaçador desde o início, mostrando que sabe mais sobre a vida de Bahar do que ela gostaria de admitir. Bahar, eu conheço você, sei tudo sobre sua vida e sobre todos os que você ama. Se você fizer o que eu pedir, nada de ruim vai acontecer aos seus filhos. Agora siga-me e não pergunte nada. Bahar, sem entender o que está acontecendo, tenta resistir, mas Munir a empurra para dentro de uma sala. Ele a força a ficar em silêncio enquanto começa a fazer uma ligação de vídeo. O rosto de Nissan e Duruk aparece na tela. As crianças estão sorrindo e felizes, sem perceber que estão sendo manipuladas e sequestradas. O que você fez com eles? Grita Bahar com os olhos cheios de lágrimas. Mas Munir simplesmente responde com um sorriso malicioso. Nada demais. Eles estão bem, mas você precisa cooperar. Munir então aponta para o outro lado da sala, onde Piril está com Sarp e com os filhos gêmeos. Olhe para lá. Você vê aquela mulher de casaco preto? Você sabe quem são essas pessoas? Bahar observa, confusa, mas nega. Nunca vi essas pessoas na minha vida. Munir revela com um tom triunfante. Ela é a esposa de Sarp. Bahar fica em choque. Seus olhos se arregalam de incredulidade. Ela não pode acreditar no que está vendo. A cena se torna ainda mais surreal quando, de repente, Sarp aparece. Ele se aproxima das crianças e um dos gêmeos grita: Papai, papai! Sarp pega as crianças nos braços com um sorriso caloroso, enquanto o outro gêmeo pula na sua direção, igualmente empolgado. Ele se junta a Piril e juntos formam uma cena de uma família feliz e unida, algo que Bahar jamais imaginaria que existiria. Bahar, atônita e sem palavras, vê toda a cena se desenrolar diante dela. O que ela tem diante de seus olhos é algo inimaginável. O homem que ela amou, com outra mulher e com filhos, uma nova vida que ela desconhecia por completo. Enquanto isso, Munir, com um sorriso vitorioso, manda Bahar se acalmar. Agora que você viu tudo, pode ir, mas lembre-se, se contar alguma coisa, tudo pode piorar para seus filhos. Com o plano cumprido, Munir retorna Nissan e Duruk à rua onde moram. Eles saem do carro preto e se aproximam de Arif, que os observa surpreso. As crianças, ainda confusas, olham para ele com a mesma dúvida nos olhos. Arif, Arif, onde está o nosso papai? Perguntam as crianças, enquanto Arif, sem entender a situação,
Tenta encontrar respostas para o que está acontecendo. Arif, confuso e preocupado, observa as crianças saindo do carro preto. Ele se aproxima rapidamente e, com um tom suave, pergunta: Nissan, Doruk, o que aconteceu? Onde está o papai de vocês? As crianças, ainda visivelmente atordoadas e sem compreender completamente a situação, olham para ele com os olhos cheios de incerteza. Nissan, com uma expressão de preocupação, pergunta novamente: Arif, onde está o nosso papai? Ele não veio com a gente. Arif sente um aperto no peito ao ouvir a pergunta. Ele olha ao redor, procurando por qualquer sinal de Sarp, mas não encontra nada. Algo parece muito errado e o coração dele acelera com a inquietação. Sem saber o que fazer, ele decide que a prioridade agora é cuidar das crianças e mantê-las seguras. Eu não sei onde está o seu papai agora, mas vocês não precisam se preocupar. Eu vou levar vocês para casa e a gente vai ficar bem, ok? Ele coloca os 2 filhos de Bahar no carro, tentando passar uma sensação de calma, que ele próprio não sente. Durante o caminho até o apartamento, Nissan e Doruk permanecem em silêncio, ainda tentando processar o que aconteceu. Mas Arif, com uma preocupação crescente, tenta distraí-los. Vocês 2 estão bem? Querem conversar sobre o que aconteceu? Arif pergunta, olhando para o retrovisor, para observar os rostos inquietos das crianças. Nissan, com uma expressão confusa, balança a cabeça. Eu não entendi. O que aconteceu com o papai? Ele estava com a mamãe antes. Por que ele não veio buscar a gente? Arif suspira, tentando encontrar as palavras certas. Ele sabia que algo muito estranho estava acontecendo, mas não tinha explicações. Seu instinto de protetor tomava conta e ele sabia que precisava ser forte por eles, mesmo sem entender toda a situação. Eu não sei, Nissan, mas sei que vocês estão seguros agora. A gente vai conversar com a mamãe e ela vai saber o que fazer. Ao chegarem no apartamento, Arif ajuda as crianças a saírem do carro e as leva para dentro. Ele tenta manter a calma, mas a preocupação com o que está acontecendo com Sarp e com Bahar não o deixa em paz. Ele tenta acalmá-las, mas a tensão no ar é palpável. Vamos sentar um pouco e esperar pela sua mãe, ok? Ela vai ficar feliz em ver vocês. Nissan e Doruk se sentam no sofá, ainda inquietos. Eles olham para Arif esperando por respostas, mas ele, apesar de todo o carinho que sente por eles, não sabe o que dizer. Enquanto isso, lá fora, a verdade sobre o que Sarp fez e o que Bahar está prestes a descobrir ainda paira no ar, trazendo incertezas e ameaças à família de todos. Enquanto Arif estava com as crianças no apartamento, Piril estava em um momento de euforia. Ela mal podia conter o sorriso ao perceber que seu plano estava se desenrolando exatamente como ela queria. Em um canto da casa, ela observava com satisfação o telefone vibrando na mesa, indicando que Munir havia cumprido sua parte. O sequestro das crianças e o encontro armado de Bahar com Sarp e seus filhos gêmeos foram apenas os primeiros passos de sua vingança. Piril se recostou na cadeira e deu uma risada baixa, satisfeita com o impacto que causara. A ideia de que Bahar agora sabia da nova família de Sarp e ainda mais que havia presenciado aquela cena a fazia se sentir no controle. Ela sabia que agora seria impossível para Sarp e Bahar reconstruírem o que quer que fosse entre eles. Piril se sentia como se estivesse finalmente tomando o que era seu por direito. Com uma expressão de prazer, ela murmurou para si mesma, como se estivesse conversando com uma versão invisível de Sarp. Agora você vai entender. Eu sou a mãe de seus filhos, Sarp, e nunca mais vai poder fugir disso.
Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para o horizonte. Um sorriso satisfeito se espalhou pelo rosto dela, refletindo uma confiança que só os vilões sabem exalar quando sentem que finalmente venceram. Agora o jogo estava em suas mãos e nada poderia mudar isso. Piril sabia que tinha feito o suficiente para garantir que Bahar nunca mais olhasse para Sarp da mesma forma. A vibração do telefone interrompeu seus pensamentos. Era uma mensagem de Munir, confirmando que o plano estava completo. Tudo está feito, Piril. Bahar viu tudo. Agora é só esperar. Piril leu a mensagem e com um sorriso malicioso respondeu: Excelente, agora só falta uma coisa. Esperar que Sarp venha até a mim, pronto para reconstruir tudo o que ele destruiu. A vitória é ela então, não importava o que acontecesse, aciava no comando, por mais forte que fosse, jamais consegui da nova família de Sarp, Kieldo. Para Piril, aquele era apenas o começo de sua vitória, e ela estava pronta para dar o próximo passo.